Rapaz, o que vão secar hoje o Vitória no Barradão não tá escrito, viu, meu irmão? Para analisar aí a tabela de classificação. O Vitória hoje é o 17º colocado, com 22 pontos conquistados. O Vitória ele pega hoje o Fluminense no Barradão, lotado, clima de caldeirão, clima de final de Copa do Mundo. Em contrapartida, o Fluminense de Renato Gaúcho, que a gente conhece muito bem, sempre vai estar voltado aqui para as Copas, né? Se eu estiver fazendo um Campeonato Brasileiro estável, de meio de tabela, ou na parte de cima da tabela de classificação, G10, G8, G6, eu vou focar na Copa do Brasil, eu vou focar na Copa Sul-Americana, e é o que o Fluminense está fazendo. O Fluminense acabou de perder para o Lanús no jogo da ida da Sul-Americana. No último lance da partida, tomou o gol. E aí vai ter que reverter no Maracanã. Será que vai? Fica o ponto de interrogação. E aí, naturalmente, o Renato Gaúcho vai poupar peças e o time vai estar focado no jogo do meio de semana que vem. Óbvio que o Fluminense ele tá com a pontuação ali, de certo modo, próxima do 17º colocado. São 6 pontos de diferença. O Vitória tem 22, o Fluminense tem 28. Então não é nenhuma diferença grotesca não. Mas, porra, são 7 posições, né? O Fluminense, não é porque ele vai perder do Vitória que ele vai entrar na zona do rebaixamento. Ele tem gordura pra queimar aí nessa busca pelos 45 pontos. E a gente conhece muito bem Renato Gaúcho. Vai focar nas Copas, meu irmão. E aí o detalhe, se o Vitória ganhar hoje no Barradão por 1-0, o Vitória vai a 25 pontos, sobe o sarrafo na briga para não cair. Beleza, aqui com 2 jogos a mais em relação a Santos, Vasco, Juventude, Fortaleza, ok. Mas momentaneamente ele já joga uma pressão em toda essa galera aí. O Santos amanhã deve vencer do São Paulo também desmobilizado, focando na Copa Libertadores. E aí o Santos deve ir a 26 pontos conquistados. E o Vasco deve entrar na zona do rebaixamento. Então assim, o que a galera vai secar hoje, o Vitória não tá escrito. O que vai ter torcedor do Vasco torcendo pro Fluminense hoje não tá escrito. Até porque se o jogo terminar empatado, o Vitória continua na zona. O Vasco, mesmo se perder nessa rodada, o Vasco aqui, ó, perde 9-0. O Vasco vai continuar na 16ª colocação. Ou melhor, cair pra 16ª se o Santos vencer, mas vai continuar fora do Z4. A galera vai secar o Fortaleza hoje? Nem tanto. Até porque a lógica é que o Palmeiras vença mesmo. Então, não tem uma grande probabilidade do Fortaleza fazer ferida contra o Palmeiras. E também o Fortaleza é o 19º colocado, né, gente? Mesmo se o Fortaleza ganhar hoje do Palmeiras, que não é a tendência, que não é a lógica, o Fortaleza não passa nem do 18º colocado, pô. Nem sobe posição na tabela. Então, o grande time que a galera vai focar para secar nessa rodada é o Vitória contra o Fluminense no Barradão, tá? Dito isso, eu quero começar aqui uma análise de trás para frente do Fortaleza contra o Palmeiras. Meus amigos, que vergonha da gestão Marcelo Paes, hein? Que piada é a sua gestão em 2025, Marcelo Paes. Tem que criticar pesado, tem que dar na goela, já diria craque Neto. Vamos lá, em tela para vocês. Ausências por opção técnica. Jason Guzmán. Eu tô repetindo um pouquinho do vídeo de ontem, porque tem que ser enaltecido. Alguém tem que gritar, alguém tem que berrar, e eu tô aqui para fazer esse papel. Jason Guzmán, Kaique, Pablo Roberto, Zé Wellison, Herrera, Everson, Magrão, Alanzinho e Martínez estão fora da partida por opção técnica. Dos 38 atletas do elenco, Palermo relacionou 24. 14 ficaram de fora. Uns por opção técnica, como eu acabei de citar, e outros por questão de lesão, transição, questão física, beleza. E aí o detalhe aqui para os desfalques, né? Herrera custou 13 milhões de reais pro Fortaleza, meu irmão. Pablo Roberto, 6,3 milhões de reais. Esses dois aí custaram ao todo 20 milhões de reais pro Fortaleza. E Barreiro, que é uma piada. Perdeu pênalti, perdeu rebote de pênalti, perdeu o gol agora contra o Vitória cara a cara. Perdeu o rebote do próprio gol perdido dele cara a cara. 10 milhões de reais. Só aí tu joga 30 milhões de reais na lata do lixo. A gestão de Marcelo Paes, ela conversa muito, figurativamente, com a gestão Yuri Romão. E na prática também, né? São gestões bem semelhantes. Gastos extraordinários, estratosféricos, para pouquíssimo resultado. Para resultados pífios, patéticos. Os dois estão se afundando cada vez mais para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não vou aqui passar pano. Eu sei que o torcedor do Fortaleza tá empolgado. Pô, ganhou do Vitória, agora tem a virada de chave. Vamos aguardar o jogo contra o Palmeiras. Gente, o Palmeiras acabou de meter 4.
no Internacional. O Palmeiras acabou de vencer do River lá, né, no Monumental de Núñez. Detalhe, jogando muita bola no primeiro tempo, massacrando o River Plate, com vaga para 3, 4, 5. Só que aí no segundo tempo deu aquela afrouxada, sentou no resultado, se acomodou, tomou o primeiro gol no final do jogo e obviamente que também tá pensando muito no duelo da próxima quarta-feira. Só que o detalhe pro Fluminense, em contrapartida do Palmeiras, né? Você olha pra tabela de classificação, pum, toma. O Fluminense ele não vai ganhar nada. Ele não tá disputando o título de Série A, nada. Ele tá disputando fazer chegar a 45 pontos. É isso que o Fluminense tá disputando por enquanto. Ele tá focado em ganhar as Copas. Já o Palmeiras, ele tá muito bem na Libertadores, tá. Mas na Série A ele tá muito bem também. Na disputa pela liderança nesse momento. Tem um jogo a menos do que o Flamengo, 46. Se vence, vai a 49. Já fica um ponto. Tem um bom elenco, pode brigar pelo título. E vem apresentando uma evolução muito boa no futebol apresentado. Depois daquele 3-0 contra o Sport, os caras começaram a jogar muita bola. Com Vitor Roque, Flaco Lopes, Maurício, essa galera do meio, Gustavo Gomes, Piquerez. Pô, é um time. Lucas Evangelista, aí teve o acréscimo de Andreas Pereira agora há pouco. Então, é um time que se qualificou. Não só tecnicamente com contratação, mas taticamente o time tá mais bem treinado por Abel Ferreira. Então, assim, voltando aqui, né? 30 milhões de reais jogados na lata do lixo. Parabéns à gestão Marcelo Paes. Parabéns ao péssimo trabalho de Renato Paiva. E eu cansei de falar, ele vai afundar vocês para a Série B do Campeonato Brasileiro. E é o que tá acontecendo, tá? Bom, já trouxemos aqui um simulador, tá? De toda a rodada e de todos os jogos daqui para a 38ª rodada. Eu vou deixar o link aqui no card. O Fortaleza, se a projeção for de 44 pontos para permanecer, vai ter que fazer 26 pontos em 15 jogos. Quer que eu traduza? Posso traduzir aqui para vocês? Se em 23 jogos ele fez 18, tu acha que em 15 ele vai fazer 26? Tá ligado, ponto? Não faz sentido, irmão. Não faz sentido. Vai ter que começar a fazer ferida hoje. Tem que ganhar de Palmeiras, vai ter que ganhar de Flamengo, que não é a lógica. Pelo time que tem, não faz sentido o Fortaleza conseguir essa campanha de recuperação que seria algo histórico, tá? E aí, vamos lá. Trazer aqui para vocês as prováveis escalações de Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras deve poupar algumas peças, mas não deve ser um Palmeiras reservão. E o Fortaleza deve entrar com o time titular o melhor que tem, em tese, na cabeça de Martim Palermo, né? Que é muito limitado para o que o Fortaleza precisa, que é uma campanha histórica, de uma campanha de recuperação absurda no Campeonato Brasileiro. Bom, o Palmeiras, segundo o GE, deve ir com Everton, Murilo, Bruno Fux, Gia e Jefté. Ou seja, vai ter ali... você vai poupar basicamente Gustavo Gomes na zaga. Inclusive, aqui no próprio GE eles estão colocando aqui que alguns jogadores devem ser poupados. Michael também talvez seja poupado. E aí Piquerez também deve ser poupado. São 2, 3 peças ali no sistema defensivo que devem ser poupados para essa partida. Aí no meio campo, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Maurício. Andreas Pereira aqui foi titular agora contra o River Plate. Chegou agora há pouco, vem jogando muito bem. Facundo Torres, Ramon Sousa e Vitor Roque. Muda até a própria configuração no ataque, né? Que é meio que um 4-4-2. Com Flaco flutuando muito e Vitor Roque mais próximo da grande área. Um 4-4-2 funcionando muito bem. Para um 4-3-3, né? Muda um pouco as características aí do meio para frente do Palmeiras. O Fortaleza deve ir com Elton Leite, Gaston Ávila, Brito, Mancuso e Bruno Pacheco. Matheus Pereira, Pierre e Luca Prior. Iago Pikachu, Breno Lopes e Lucero, tá? Bom, no mano a mano eu coloquei aqui um 8-3 pro Palmeiras. Pra mim, Bruno Pacheco é melhor do que Jefté. E aqui eu tô falando de forma leiga. Eu não acompanhei Jefté na minha vida na base. Acho que ela é da base do Palmeiras, né? Se eu não me engano. Posso estar falando besteira agora um pouco também? Talvez. Ainda assim, eu iria de Bruno Pacheco. Fez um ótimo jogo contra o Vitória. Pra mim foi o melhor em campo. Fez um golaço. E eu colocaria Bruno Pacheco no duelo. Matheus Pereira melhor do que Emiliano Martínez? Tecnicamente sim. Eu fui até bonzinho com o Fortaleza, viu? E Breno Lopes melhor do que Ramon Sousa. Esse é um 8-3 pro Palmeiras no Allianz Parque. Cara, ainda não tem nenhuma grande análise profunda pra gente falar do trabalho de Martim Palermo, porque foi um jogo só. O ponto é, vários jogadores ele escanteou agora, né? Ou não relacionou pra esse jogo contra o Palmeiras. Chama a atenção o Jason Guzmán, que foi uma contratação badalada, não tá nem sendo relacionado pro jogo. Chega de boas temporadas do Tolima e tal. Tem grandes números, gol, assistência e tal. Chama a atenção um jogador
assim, contratado com o perfil dele, que eu gostei. Acho que foi uma boa contratação e não tá nem figurando entre os relacionados. Se não der certo, o Palermo vai ser criticado por isso hoje, viu? Ele é que tá comandando os treinamentos. Ponto. Ele é que tem que colocar quem ele acha que deve ser o titular, quem acha que ele deve se relacionar para a partida. Mas vamos ver como é que vai ser o desempenho com o Luca Priol de meio atacante mais uma vez. Esse meio campo do Fortaleza é muito fraquinho, viu, gente? É um meio campo de um time que vai cair pra Série B, pô. Ponto. Não tem muito mistério. Matheus Pereira é o melhor aí desse trio de meio campo, tá? E do ataque também. Pikachu tá abaixo, o Lucero também tá muito abaixo. Breno Lopes é o único que se salva. E a defesa também é. João Ricardo tá lesionado, mais uma vez. É bizarro, né? Voltou de lesão, jogou um jogo, volta pra UDM. Bizarro demais. Que fase que tá o Fortaleza, meu irmão. Então, dito tudo isso, o meu palpite pro jogo de hoje é 2-1 pro Palmeiras com dificuldade, porque deve poupar peças aí pra avisar o jogo contra o River Plate na Libertadores. Bom, passando aqui pra Vitória e Fluminense, vou trazer as prováveis escalações. O Vitória deve ir com Lucas Arcanjo no gol, Lucas Alter, Camutanga, Raul Cáceres e Ramon, Dudu, William Oliveira e Mateuzinho, Oswaldo, Eric e Renato Kaiser. Que fase que tá o Vitória também, hein? Dudu sendo titular na Série A novamente. Todo jogo é cartão amarelo. Hoje ele vai tomar cartão amarelo de novo. Dudu, escanteado na Ponte Preta. Bem criticado, inclusive, pelos enormes atos de irresponsabilidade que ele cometeu lá. Bom, o Fluminense deve ir com Fábio no gol, Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez? Não, Ignacio Ramírez é o do esporte, pô, viajei. Ignacio, Igor Rabelo, Gabriel Freitas e Júlio Fidelis. Hércules, Facundo Bernal, Lima, Canóbio, Serna e Cano. Cara, eu coloquei o mano a mano aqui, que eu nem tenho convicção de todas as peças. Ignacio fez um ótimo Mundial de Clubes. Eu colocaria ele na frente de Camutanga. Igor Rabelo, eu nem lembro dele muito bem no Fluminense. Chegou agora há pouco, né? Jogou contra o Corinthians, se não me engano, de titular também. Mas eu ocupei pouco o Igor Rabelo no Fluminense, porque acho que ele jogou quase nada. Ainda assim, eu gosto mais de Rabelo do que Lucas Alter. E Gabriel Fentes eu não sou muito fã, cara, mas eu também não sou muito fã de Ramon, então fica naquele elas por elas, tá ligado? Eles por eles, no caso. Complexo. Agora, Júlio Fidelis, tecnicamente, é melhor do que Raul Cáceres. Facundo Bernal e Hércules seria a minha dupla de volante. Mateuzinho é melhor do que Lima. A dupla nas pontas é Canóbio e Serna, ponto. E Renato Kaiser é o Cano. Cano tem 19 gols na temporada. Kaiser tem 10. Então por que tu tá escolhendo o Kaiser? Pelo fator Barradão. O cara no Barradão, o cara broca. Fez gol contra o Bragantino, fez 2 gols contra o Vasco. O cara no Barradão, ele broca. E eu acho que ele pode brocar hoje no Fluminense. É aquele típico jogo que o Vitória faz ferida. Tipo, pô, eu vou pegar um time desmobilizado, eu vou lá e venço. Se não ganhar, é um sinal claro de um time que vai cair pra Série B. Claríssimo. Porque ano passado o Vitória fazia ferida nesse tipo de jogo. Ele não desperdiçava ponte nesse tipo de duelo. Esse ano, de certo modo, também não tá desperdiçando tanto. Desperdiçou agora há pouco contra o Juventude, mas se recuperou vencendo do Atlético Mineiro. Então, como é que vai ser a resposta do Vitória? Vai vencer hoje? Vai sair do Z4 momentaneamente? Ou não vai ganhar e vai continuar na zona? Se não ganhar, é um sinal claríssimo de um time que vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro e que também é só questão de tempo. E que para mim o Z4 deve ser, antes de começar a rodada no caso, né? Deve ser esse aqui, gente. Pela limitação de elenco, pelo treinador do Vitória ser um auxiliar técnico, ou melhor, um treinador da base, que é o Rodrigo Chagas. Eu achei a decisão muito arriscada do Vitória, sendo bem sincero, muito arriscada mesmo, e não é pouca não. Já tomou de 2 do Fortaleza, o Fortaleza em crise. Acho bem arriscado. Vamos ver como é que vai ser isso aí, viu? Meu palpite é 1-0 pro Vitória, pelo histórico do Vitória nesse tipo de duelo. Mas não vou me surpreender se o Fluminense arrancar ponto ou até vencer o jogo. Por quê? Porque tem um ótimo time. No mano a mano, o Fluminense poupando peças é melhor do que o próprio Vitória. Ponto. O próprio Fluminense poupando peças contra o Bahia empatou na Fonte Nova e estava quase ganhando o jogo com Cano deitando e rolando. E Cano é mais centroavante do que Kaiser. Eu coloquei Kaiser só pelo fator Barradão, tá, gente? Mas Cano é melhor do que Kaiser. Ponto. E é um time que apresenta um futebol interessante. É um time que apresenta um futebol interessante com a posse de bola. É um time bem treinado por Renato Gaúcho. Mas vamos ver, né? O comportamento do time hoje se vai estar focado como normalmente está em Copas, né? Tem isso também. Então é um debate um pouco complexo.
Bom, rapaziada, é isso. Mais tarde estamos de volta para trazer aqui análise pós-jogo em vídeo do Vitória e do Palmeiras também. Tamo junto. E do Fortaleza e Palmeiras também. Abraço, gente. Valeu.